Historicamente, as ciências econômicas não consideram fatores subjetivos nas tomadas de decisão. O balanço entre custo e benefício também parece não ser suficiente. Pessoas têm diferentes formas de comportamento frente às escolhas. A neurociência e a psicologia cognitiva passam a figurar como subsídios para tentar resolver tais questões. A partir da perspectiva da neurociência, os processos subjetivos passaram a ser considerados. Esta pretende demonstrar uma relação entre as representações mentais, conhecimento e economia. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Olá, está no ar mais uma edição da Mesa de Debates aqui na TVE de Juiz de Fora. Eu sou José Roberto Abramo e nós estamos aqui todos os dias contando com a sua companhia. Muito bem, gente, hoje nós vamos falar de economia, vamos falar de reconstrução da economia, seja ela no Brasil, seja no mundo, e estamos aqui com Jamil. Como é que eu resto o nome? José Jamil Adum. José Jamil Adum. E do lado de cá, o Ronald. Nós vamos fazer um debate sobre economia, na realidade uma entrevista, porque quem domina mesmo o tema é o Dr. Jamil. E a gente vai falar da economia de uma maneira geral. Nós temos problemas na economia? Sim. Podemos pontuar, ele vai pontuar alguns problemas da economia. Agora, quais seriam as soluções que nós, particularmente, podemos entrar em sintonia para a gente poder tentar resolver esse problema? Tudo bem, Ronald? Tudo bem, Zé. Você está concordando com tudo que eu estou falando? Não, em gênero, número e grau. Isso aí. Jamil, então, estamos à sua disposição. Pode começar a sua prédica aí dizendo... Eu gostaria que você começasse falando das nossas dificuldades Brasil-Mundo, e quais são essas propostas mais pessoais, mais para o pequeno empresário, ou mesmo para o grande empresário, de uma visão um pouco diferente de como que a gente vai partir para reconstruir as economias? Antes de mais nada, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, num tema que com certeza é de muita adoração minha, vamos dizer assim, né? Bom, olha só. O que acontece? Como a gente estava conversando até antes de nós iniciarmos aqui, sim, o meu trabalho de conclusão no curso de economia foi a intervenção do Estado na economia, né? Então, naquele momento, a gente tinha a famosa reserva de mercado da informática. Então, era uma defesa, os diversos economistas e especialistas defendiam, né, a reserva como uma geração de emprego, que só com essa reserva a gente geraria empregos, né? E depois você tem a abertura do Collor e outras, e então você começa a dar dinamismo. Os carros que a gente tem hoje, né, é um resultado de abertura de mercado. Então, no momento, o que você vai? Você vai lá atrás com os fisiocratas, né? E eles falavam o seguinte, a riqueza ele está na produção da terra. Por quê? Porque a terra é o primeiro a criar excedente. Porque tinha aquelas, vamos dizer, as tribos que ficavam indo de lugares a lugares. Então, a partir do momento que eles conseguem produzir, né, e criar um excedente, o que você vai fazer com esse excedente? Na época era o escambo, né, e que você começa a fixar famílias naquele lugar. Então, foi a teoria deles, eles pegam nesse momento. Só que você vai tendo a evolução. Então você vem historicamente falando, né, ele passa por momentos e dali ele define o que seria mais correto. Então você tem uma evolução, depois você vem, por exemplo, a Keynes falando, vamos supor, da questão do liberalismo, do Estado intervencionista, né, mais para frente. Antes disso você tem o Adam Smith falando do mercado aberto, da concorrência, né? Por quê? Isso tudo, se for a fundo, você vai pegar como é que se diz? Historicamente, das relações até lá atrás do feudalismo, né? Da serventia, daqueles que eram explorar pelos dons de terra, vamos dizer assim. A servidão, né? Isso, que eles começam a ter noção que o mercado é maior que o mercantilismo, né? E o que acontece com o mercantilismo? Espera aí, então... Como é que eu vou achar que só essa relação é fundamental para crescer se eu estou vendo pessoas ganhar dinheiro? Aí surge a burguesia, né? Que começa, aí o que acontece? Por aí, a burguesia está ganhando dinheiro. Então o que faz? Não, eu vou deixar você comercializar, né? Mas eu quero impostos.
Então, né? E aí? Tudo bem. Os impostos me dão o quê? Eu vou te dar segurança. Né? Então começa a ter um monte de pensamento. Só que a gente tem que o seguinte, tem uma evolução tão grande, né? Porque anteriormente você vinha de tecnologia de 50 e 50 anos. Né? Hoje você vê que talvez nem um ano, dependendo isso aqui, né? Um aparelho desse, por exemplo, nem um ano já está totalmente superado. Então, acho que nós temos que acompanhar essa evolução, seja na gestão de empresas, seja na gestão público-privada, vamos dizer assim, seja né, na área econômica, porque a própria civilização, pela a mídia, pela a globalização da mídia, você sabe tudo o que está acontecendo com o mundo 24 horas por dia, até a tomada de decisão do que você vai comprar. Né? Você tem aí uma amplitude de canais, vamos dizer assim, né? É verdade. Então, a pessoa, quando vai comprar, ela já tem, dependendo do produto, ela tem uma gama de informações que vai fazer ela tomar a decisão final do que ela vai comprar. Pronto. Trazendo isso um pouco para a economia, você citou a questão da neuroeconomia, a economia comportamental, vamos dizer assim. O que acontece? Vamos supor, hoje, se você estabelecer um plano econômico, ou ele, dependendo do que acontecer, ele não vai ter o mesmo efeito, na minha opinião, né, vamos dizer assim, da linha branca. Né? Eu vou dar subsídio para a linha branca. Vai ser um tipo de comportamento que o marketing fala lá atrás. Né? Dependendo do produto, a decisão de compra ela é mais complexa. Não é como você comprar uma caneta, você comprar um imóvel. Né? Claro, é lógico. são coisas diferentes. Até para uma questão do automóvel, de um veículo, é muito mais complexo, né? Pode ser menos que um apartamento, mas é complexo. Aí você fala, inclusive, no marketing, a gente usa até às vezes um exemplo, que às vezes uma viagem ela é concorrente de comprar um carro. Por quê? Dependendo do momento, né, a pessoa vai deixar de viajar para trocar o carro dele, ou vice-versa. Não tem interesse, tem promoção de carro, mas o pensamento é não, eu quero viajar. Né? Isso tudo está dentro de quê? A evolução das gerações também. Elas estão tomando decisões muito mais vezes mais emocional, mais momental, né? Porque elas querem, essa geração que vem para cá, elas querem muito mais imediato. Tudo, né? Quem trabalha dentro de empresa percebe direitinho como que elas são, o comportamento dela, é a opinião delas, né? Afinal, elas, né? Não estou falando por mal, mas é o que está acontecendo. Então, a economia, já tem alguns autores, a gente tem pensando, né, vem estudando sobre isso, diz o seguinte, vamos pensar a parte comportamental. Né? Hoje, por exemplo, uma comunicação na mídia de um tipo de política, que efeito que isso traz para as pessoas? Claro. Né? Então, o Marx também trata isso, eu falo muito do equilíbrio entre o emocional e o racional. Né? Nem tanto também, aí, por quê? Adianta eu falar que hoje, Jamil, mas ser como economista, falando a questão de liberdade de consumo, sim, porque, querendo ou não, ainda é o dinheiro que move. Se eu chegar aqui negativo e falar, gente, vamos segurar, né, não compra não, o empresário, você não abre, você não amplia, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar falando que estou causando um pessimismo, todo mundo vai retrair, todo mundo vai ficar segurando o seu dinheiro, porque a famosa recessão vai acontecer mesmo. Jamil, uma das grandes coisas que a humanidade tem a vantagem é poder olhar para trás, ver erros e acertos e corrigir esses erros e acertos no futuro. Né? Você falou no início da sua retórica o caso da reserva de mercado, né, da informática. Uhum. Você vê quanto tempo o Brasil perdeu por uma simples questão de não abrir o mercado, né, querer criar uma reserva de mercado para empresas nacionais. Você foi lá atrás no feudalismo, na época das trevas, lá em que a comunidade se fechava em torno de castelos, né, e não havia comércio, se fechava em si, e você vê que foi uma época de atraso, de recessão. E o ser humano, ele pode hoje olhar para esse passado, ver os seus erros e acertos e corrigir. Em relação ao consumo, houve há pouco tempo atrás um incentivo muito grande ao consumo, mas talvez um consumo desenfreado de bens que não fossem tão importantes. Que provocou endividamento também, né? Além de provocar endividamento, teve a questão do consumo de bens que não... Você, por exemplo, gastar seu dinheiro para investir em educação,
você colhe esses frutos lá na frente. Para comprar carro, não. Né? Você Para perde comprar, dinheiro. exatamente. Entendi. Então, esse hábito, eu acho que é a grande dificuldade hoje do brasileiro se adaptar a essas novas questões de consumo, mas um consumo consciente. Né? Sim. Isso aí foi interessante você falar, porque, vamos dizer assim, de erro nosso, né? Ele não é só do Brasil. Não foi só do Brasil. Certo. A crise econômica americana, ela foi também nesse sentido. Só que lá foi a questão imobiliária. Né? Todo mundo naquela época, o que acontecia? Você via cada americano, sei lá, com N cartões, com vários cartões e pagando um com o outro. Nos imóveis, o que ele fazia? Até em filmes, quando você vê algum filme, o que a família faz? Não, eu vou hipotecar para pagar uma dívida. Em saúde, principalmente, né, também, lá. Então, o que aconteceu? Você começou a hipotecar uma casa em cima da outra. Então, se você for pensar também, foi uma liberdade, né, que foi dada no consumo e que eles também não souberam frear. O próprio Alan Greenspan, eu canso de falar isso, que para mim, isso aqui está na minha cabeça, é um vamos dizer assim, um ex-presidente do Banco Central americano, Fed, né, vamos dizer assim, na época, ele numa entrevista deles, logo depois da crise americana, ele fala, errei porque eu não fiz a regularização do mercado financeiro. Pois é, eu queria falar alguma coisa em cima disso aí. Antes de nós entrarmos no ar, você já me falou de equilíbrio, né? Porque, por exemplo, o que nós estamos tentando definir aqui para o nosso telespectador, para o nosso caríssimo companheiro do outro lado da câmera? A gente está tentando dizer para ele o seguinte, qual seria a solução pessoal e particular para que nós viéssemos a reconstruir o país, o mundo e tal? Eu acho, e o Jamil vai concordar comigo, ao que tudo indica, que é uma questão de mentalidade. Tá certo? A gente vai embasar uma mentalidade. Que mentalidade é essa? Ora, em determinados momentos a gente precisa de educação. Essa educação ela pode ser provida por particulares ou pelo Estado, se tiver difícil com os particulares que entre o Estado. Essa educação vai sensibilizar e vai colocar as pessoas com capacidade e competência de agir no dia a dia e serem transformadores. E a partir disso ter-se a liberdade, né, dentro do mercado, mas que essa liberdade também não seja extremada, porque o mercado ele não vê o social, ele vê o ganho, tá certo? Quem corrige aí o direcionamento do mercado, para mim seria o social que está dentro do Estado. Então, nem nós vamos fazer um Estado totalitário, socialista, comunista ou uma ditadura de direita, seja lá o que for, nem vamos fazer um laissez-faire, tudo aberto, tudo desregulado, que eu acho que está acontecendo um pouco com o neoliberalismo, né? E as pessoas, elas não têm instrução pessoal, uma capacidade pessoal de resistir a isso, até para saber do que está acontecendo, saber se informar, saber colher informações. As informações vêm pipocando, as pessoas não têm, às vezes, estrutura e competência para gerir aquilo. Então, é aí que entra o comportamento cognitivo, né? Como que a pessoa deve se comportar? Como recebendo insumos das mídias, como que ela deve se comportar observando a maneira como a política se desenvolve, como que deve ser esse comportamento do pequeno empresário, do pequeno empreendedor, dentro do que nós estamos falando. Só voltar um pouquinho. Eu acho que entre nós aqui, eu acho que não vai ter dúvida nenhuma que na Europa a Alemanha é a melhor principal. Economia, né? A locomotiva. A maior locomotiva hoje. E não tem E bomba também atômica. não tem bomba atômica. Então ninguém tem medo dela, né? E nós não vamos negar, lógico, os Estados Unidos ainda com a potência econômica mundial. Claro. Embora a China esteja aproximando, meta deles é passar, mas nós não podemos negar isso. No caso da Alemanha, por exemplo, vamos dizer o seguinte, a gente fala do Estado totalmente livre, né? Só que nesse momento, né, vamos dizer, do ano passado, se não me engano, a Alemanha manteve o seu PIB com gastos governamentais. Em que sentido? Se a economia, se o consumo não está aquecido, ela começa o Estado, a infraestrutura. Né? Os Estados Unidos agora... Né? Os Estados Unidos agora, com essa questão comercial, o que ele está fazendo? Com essa briga com a China, vamos dizer assim, o Trump está solicitando que as empresas transfiram as suas sedes da China lá para dentro. Então está com uma cobrança, vamos dizer assim, e pressionando. Só que, vamos pensar uma coisa seguinte, o pessoal fala que globalização é agora, mas se você notar, né, os historiadores falam assim, não, o mercantilismo, a globalização ali já tinha. O que os reis faziam? Metalismo. Vão,
vão achar mercados, porque nós precisamos de ouro e prata. Né? Nós ainda precisamos do ouro, mas o mais essencial é, vamos dizer assim, a moeda. Né? Vamos dizer assim. Então, o que acontece? Eu venho pensando muito nisso. Né? Tem hora que o Estado ele vai ser mais importante. Né? Exatamente. Porque, igual hoje, com isso, a China está estabilizada, os Estados Unidos também, não sei, né, se é exagero, mas já tem matérias que lá está acendendo amarelinho também em relação à economia. A China chegou num patamar, né, de um crescimento por carência, vamos dizer assim, né, de mercado. Então, agora que ela não pode nem crescer mais, né, nesse sentido, porque também se ela aumentar muito a capacidade de consumo das pessoas, ela não vai produzir para isso. Então, você perde o equilíbrio de mercado. Entre oferta e demanda. Ela abriu o mercado interno, né? Então o que ela vai fazer agora? Ela poderia estar crescendo mais? Talvez, mas a que nível de inflação que ela deseja? Não é isso? Então, tanto nós hoje, eu costumo falar com meus alunos na administração também, nós somos uma empresa, não somos? Se você for reparar, você tem seus ganhos, né, individualizados, você fica sempre ali receita e despesa, você tem o famoso marketing pessoal, claro, né? Então você tem financeiro, você tem o marketing, que é o marketing pessoal, você tem uma embalagem, você tem, né? Você tem aí a sua produção, ela advém da onde? Do conhecimento que você tem. Né? Então, quanto mais você vai aprimorando, você vai reciclando, né? Então, mais você vai se transformando numa máquina mais upgrade, né? Vai dando upgrade ao seu cérebro, ao seu corpo. Não é isso? Então, quer dizer, a partir do momento que você vai, igual você está aqui, está lendo outro conteúdo, está aprimorando, está pensando, né, coisas novas, teorias novas, você vai aperfeiçoando, você vai quebrando o que a gente chama na administração de paradigmas. Isso. Né? Você, como pessoa, vai quebrando paradigmas. É a mesma coisa das empresas. Então, nesse sentido, nós estávamos comentando aqui anteriormente, a evolução do consumidor nesse sentido, muito mais exigente, ele tem muito mais informação o tempo todo para estar comprando um produto ou adquirindo um serviço, vamos dizer assim. Então, a melhor maneira ainda, eu acredito, é na educação. Né? Mais do que na educação em si, nessa educação, vamos dizer assim, é na diversidade do conteúdo que você lê. Mais do que educação formal, né? Formal, exatamente. É na diversidade de conhecimento que você tem. Né? O que acontece? Eu acho que quanto mais conteúdos, né, você tem, quanto mais informações você tem, para mim está ligado o fator até de resposta sua. Né? Então, às vezes, a pessoa acha que a pessoa é mais inteligente. Então, eu não acredito. Essa inteligência não é aquela inteligência mais, simplesmente eu vou ler essa matéria, vou decorar e vou fechar a prova. E depois dali para o mercado. Né? E daí? Então, também tem muitas literatura falando da questão que os pais não estão preparando seus filhos para o mercado. Porque a partir do momento que ele também não recebe um não em nada, né, o mercado vai dar isso. Os resultados vão vir, tem hora que não é o que ele quer. E emocionalmente, como é que ele vai fazer? Vai ser frustrado. Então, vai ser uma frustração que aí vê uma coisa que não sei se isso, né, a literatura fala, mas não sei. De uma geração que não vai aguentar ficar naquele trabalho muito tempo. Vai estar em conflito com o chefe o tempo todo, porque não aceita opinião. Por mais que o chefe dele tenha mais experiência, né, vamos dizer assim, talvez um pouquinho mais de estudo, porque fez um MBA, estudo mais, ou tempos de mercado. Então, mais do que, às vezes, isso, pessoas têm que estar sendo criadas com mais controle emocional, inteligência emocional. Verdade. Né? Uma coisa, Jamil, que você comentou sobre o ciclo da economia. Durante a entrevista você falou isso. A história da humanidade tem esses ciclos, né, de alta, de baixa, e a economia não foge a esse padrão. Nós vivemos recentemente uma crise econômica mundial e muito agravada no Brasil. E eu acredito que nós estamos no final de ciclo, né? Apesar que sempre a saída de uma crise ela é um pouco mais alongada. Mas eu acredito que a gente está no final saindo de uma crise econômica. E essa geração, você falou da criança, mas tem o jovem que hoje está nas universidades se formando e já tem por hábito essa busca pela coisa mais fácil, pela resposta, sempre querer o sim em tudo que ele almeja. E o mercado de trabalho vai trazer isso para esses jovens. Né? O não vai aparecer muitas vezes na frente dele. Talvez muito mais vezes do que o sim. Exatamente. Do que ele queira. Do que ele queira. Exatamente. Então,
uma frase que Winston Churchill falou para o povo inglês quando estavam sendo atacados pelo nazismo foi não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas sim o que você pode fazer pelo seu país. Então, se a gente vive hoje essa recuperação, eu acredito que nos próximos anos o país deva crescer e o mercado de trabalho vai gerar muitas oportunidades. Sim. Eu acho que o jovem tem que fazer hoje é dar aqueles 10% a mais, que é buscar informação, é o que o José Roberto faz muito bem, está sempre lendo, se informando, buscando novas informações. Eu acho que isso que é o grande diferencial de quem vai se destacar nesse novo mercado e quem vai ficar dentro da manada. Seria isso? Olha só, é interessante que você tocou aí em relação a... quando você fala em teoria comportamental, né, uma das coisas interessantes que nós, seres humanos, na tomada de decisão, nós sempre tomamos decisões amparados, que nós fizemos no passado e deu certo, decisões mais rápidas, né? Por quê? Porque tem o medo do risco. E nisso nós vamos tomando sempre, né, vamos dizer assim, as mesmas decisões e nunca você pega e fala, peraí, se eu deslocar isso aqui, eu vou sair mais rápido? Vai me dar mais proveito? E a gente fala de inovação, né? A gente fala, inovação dentro das empresas. Cara, a inovação às vezes é você simplesmente diminuir as etapas de produção para chegar mais rápido no consumidor. Ser mais ágil para chegar no consumidor. Acertar a cadeia de logística. Encurtar etapas. Mudar a forma como trata, por exemplo. Como trata, é um sistema, é a forma. É isso que eu estava comentando com você, né? A questão que eu tive há pouco tempo lá em Santa Catarina, em Itajaí. Você vê a diferença da região sul para a nossa e depois lá para o norte, o atendente de lojas, né? Simples, né? A maneira que eles te tratam. Né? Por quê? Lá a questão da educação no tratamento, a questão está prestando atenção no que você está falando, a escutativa, que a gente fala muito, a questão no telemarketing, isso, né? Na venda, muita escutativa, porque aí você vai pegar o que o cliente quer. Né? Então, existem muitas coisas além disso. Né? Eu acho que o Brasil, a colonização, ela foi feita não de forma diferente, ela aconteceu de forma diferente, né? E de culturas totalmente diferentes, vamos dizer assim. E isso também é um fator que eu acho que ainda, né, tem que existir uma transformação para que a gente dê um passo além. Né? O Gessé de Souza ele faz uma assertiva interessante com relação à colonização portuguesa, porque a gente fala assim, o Brasil tem problemas por causa dos povos A, B e C, que estão aqui, entre eles o português. E ele diz o seguinte, que o português ele saiu de um hemisfério e veio para o outro. Ele pegou um clima totalmente diferente. Dá uma olhada de onde que a Inglaterra saiu, onde que é a América do Norte. Mesmo tipo de cultura, mesmo tipo de frio. As sensações, o cultivo era tudo muito parecido. O português ele deu um salto. Então ele sentiu muito mais dificuldade. Lá tinha uma civilização, aqui tinha outra civilização. O índio da América do Norte é diferente do índio daqui. Então isso aí já fala de como que a constituição da nossa sociedade foi diferente. Outra coisa, o português ele era um povo, e nós somos muito parecidos com esse povo, já se afirma isso. Esse negócio do jeitinho, de dar a volta, do menor caminho que você está falando aí. Então eu acho que a nossa colonização, a gente tem que se virar com aquilo que a gente tem. Né? Eu acho que o brasileiro, por outro lado, é muito criativo. Agora, voltando ao que vocês dois falaram aqui, eu escrevi sem querer, copiei de um local o seguinte: a forma como o nosso cérebro registra, armazena e recupera experiências que envolvem perdas e ganhos nos induz a um excesso de iniciativa que é prejudicial à boa gestão. Você acabou de falar isso aí. Né? Impele-nos a vender na baixa e comprar na alta. Leva-nos a superestimar nossa propensão ao risco durante a alta e subestimá-la nas quedas. Ganha mais quem define uma alocação em ativos de risco compatível com a sua tolerância e as mantém com disciplina. Quer dizer, como é que você vai ganhar essa capacidade de tolerância e ganhar essa capacidade de disciplina? Se instruindo, porque aí você vai ganhar autoconfiança. Sim.
Não é isso? E isso aí está dentro da teoria comportamental. Quer dizer, eu acho que a gente tem que mexer primeiro, não só com a nossa educação pura e simples, com os dados que a gente consegue reter, mas com a maneira como a gente age na sociedade, como a gente age na natureza, não é isso? Olha só, eu só não vou citar o filósofo agora, que com certeza eu vou estar confundindo, não sei se é Aristóteles, que ele falava, nós somos o que repetidamente fazemos. Né? E isso cria o hábito. E outro estava acabando de ler um livro chamado O Poder do Hábito. Sim. E ali ele é bem claro que ele tem um ganho final, que ele te fala, você pode chegar àquele mesmo ganho final. Como que você vai chegar? Eu não consigo fazer uma ginástica. Peraí, se você treinar a uma intermediária, a mudança de hábito, isso vai te dar uma satisfação, e essa satisfação você vai manter. Então, se você manter sempre os mesmos hábitos, a gente fala dentro das empresas o seguinte, se você manter sempre as mesmas estratégias, você vai chegar em lugar nenhum, às vezes você não vai chegar em lugar nenhum, né? Nada. Né? Porque vou voltar repetitivamente. Porque a gente fala muito dentro da economia, é o seguinte, o avô cria, o filho leva e o neto destrói. Joga no lixo. Porque exatamente nesse sentido. Quantas vezes você escuta assim, eu fazia aquilo que meus antepassados faziam, meu avô fazia e deu certo. Meu pai fez e deu certo. Aí chega aqui e você vai e faliu. Por quê? Porque nesse tempo evoluiu tanto a coisa, né? Mesmo nós, pensa o seguinte, ambiente mudou, né? Muito. Você pensa hoje, por exemplo, eu falo também com meus alunos, se você não tomar cuidado, você vai ser uma pessoa que está pensando há 100 anos atrás. Por um lado é bom, mas por outro você vai você vai ter o retorno sobre essas, né? Por quê? Imagina só o que seus pais falavam do amor, do dinheiro, dos amigos, dos familiares. Né? Eu tenho meu hábito, sou libanês com italiano, eu tenho meu hábito da comida que veio dos meus avós. Mas outras coisas, se eu tivesse mantido, talvez, né, não tivesse acontecido. É lógico, a ética, o caráter e tudo, isso é louvável. Mas se eu pensar dessa maneira, meu pai fazia nessa linha aqui, eu vou fazer nessa linha e deu sempre certo. Meu avô fez, ele conseguiu, passou para o meu pai. Então, né, por isso que eu falo, se a gente não tomar cuidado, nós vamos estar pensando igual 100 anos atrás. Exato. E para gestão e para outras coisas da nossa vida, a gente guarda o que é bom, né? A gente, como a gente diz na análise SWOT, né? A gente guarda o que é positivo, né? E o negativo você tem que melhorar, porque é você o único responsável por isso. E lá fora, vamos usar o exemplo da matriz, né? Você tem ameaça e oportunidade. Então você também, como ser humano, você tem que ver o que está vendo, o que está vindo de fora, analisar o mercado que você não vai mudar. Não adianta que você não vai mudar. Você pode contribuir para ajudar, né? Mas assim, o mercado vai ditar o seu comportamento, para onde você vai. Por isso que eu, né, falei que eu estava tentando um novo tipo de pesquisas, porque tenho visto que há algo a mais do que simplesmente essas correntes da economia que vem bancando esse tempo todo, durante séculos, essa nossa, vamos dizer assim, nossa divisão de discussões, né? Estado mínimo, estado máximo, né? Assim. Eu acho que a gente tem que transigir, passar à frente, um passo à frente, né? Porque antes de nós entrarmos no ar, você estava comentando o seguinte: eu gosto disso, então eu só olho para aquilo. Eu não gosto disso, então isso aqui eu não olho. Quer dizer, você não deixa que o debate aconteça na sua cabeça. Né? E outra coisa, alguns sociólogos e filósofos, mais sociólogos, estão afirmando, eu até comentei isso aqui outro dia, en passant, que nós estamos vivendo uma metamorfose, tá certo? Então, quer dizer, isso tudo que está acontecendo aí está permeado por modificações que são ainda imperceptíveis, né? E, como você falou, se você estudou uma coisa de 100 anos atrás e reproduz aquilo como uma verdade absoluta e o mundo muda, você cai no vazio. O que era verdade há 100 anos atrás, que é o que está dizendo o texto aqui. Né? Você tem o que eles chamam de esterese, né? Quer dizer, a manutenção de um quadro quando a coisa já está mudando. E eu costumo dizer o seguinte: às vezes o que você fez ontem, se você fizer os mesmos procedimentos hoje, você já não consegue. Já não vão ter os mesmos efeitos. Perfeito. Não vai ter o mesmo efeito, entendeu? Então é interessante, isso é importante, porque a gente tem que evoluir. Eu vou voltar lá. Você falou a questão social, né? As empresas, vamos dizer assim, pelo menos que a teoria fala para a gente, ela tem dois papéis: o econômico e o social. Então, tem que pensar nisso. Então, você tem que dar a possibilidade também delas crescerem, né? O mercado. Mas ela tem que ver o seguinte também: amanhã, se você tem um produto, um bom produto, né? Mas você não tem quem comprar,
né, ele pode ter necessidade, mas ele não vai ser adquirido. Então as coisas têm que caminhar num processo que a gente sempre fala de ganha-ganha, né? Claro. As pessoas vão ganhando. Eu gosto muito de um trecho do filme que ele fala Mentes Brilhantes, que uma hora ele está sim. num bar Uhum. e que ele uma hora assim, ele fala, não, ele está errado. Porque se todos forem naquela pessoa, nós vamos disputar, ela vai ignorar todo mundo vai sair perdendo. Né? Ao contrário, se a gente se dividir, cada um vai na amiga da outra, não sei se você chegou a ver esse trecho, então todo mundo vai sair ganhando aqui. Né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que ser, essa mentalidade. Né? O que é importante nesse sentido é essa mentalidade. É um processo que todo mundo está ganhando. Né? A longevidade de uma organização está no processo de que o mercado vai comprando dela constantemente porque ela está gerando um valor para esse mercado do seu produto. Certo. Mas também, se o mercado não tiver capacidade de consumir pelo preço, vamos falar do preço dela, não vai adiantar nada. Todo um trabalho de um produto enxuto, no lucro, né, bacana para você ter um retorno, ou seja, são coisas que tem que andar conjunto. Perfeito. É o poder da adaptação, né? Adaptação. Tem que se adaptar. Exatamente. Gente, nós estamos caminhando aqui para o final do programa e eu quero convidar de público aqui ao Dr. Jamil, dá licença chamá-lo de doutor? À vontade. Ele trouxe aqui o conhecimento dele aí e nós tentamos tirar dele mais conhecimento. O Ronald e eu tentamos. E acho até que conseguimos um pouco. Um pouco, é. Mas eu vou fazer um convite de público aqui para o doutor Jamil, para ele vir aqui falar de neuroeconomia. É um ramo novo, é um pensamento novo. Hoje ele fez uma introdução, nós falamos um pouco dos problemas, nós falamos desses atrasos que a gente se mantém ainda. E eu acho que a mensagem que ficou do nosso programa hoje é o seguinte: ninguém é uma ilha, todos somos uma família, né? A empresa tem que pensar no social, mas a sociedade também tem que pensar na empresa. Ninguém está aqui para não ganhar nada, né? O Estado não pode coibir o mercado, mas o mercado também não pode estar no controle do Estado. Quer dizer, tudo é um equilíbrio. Né? E nós vamos entrar nesses processos quanto mais nós nos aculturarmos. O que significa culturar? Ganhar sensibilidade. Né? Você não vai olhar só o que você gosta, você tem que olhar o que você não gosta também, para você ter o contraponto. Né? Ouvir quem você não concorda, para você ter o contraponto. Então, esse é o sentido. Educar os seus sentidos, as suas competências e a sua capacidade. Eu acho que esse foi o histórico que ficou para nós. No mais, eu quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui e pedir para que você curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ativando o sininho, para que você seja sempre avisado quando nós tivermos vídeos bons como este que foi hoje. Muito obrigado. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos.